Em nossa aconchegante casinha, a vida muitas vezes parecia uma sinfonia bem orquestrada, com os dias fluindo um após o outro numa regularidade confortante. Meu nome é Elisa, sou uma dentista dedicada cuja vida gira em torno de cuidar dos outros, tanto na clínica quanto em casa. Meu marido, Tom, um homem cujo passado deixou marcas de preocupação e contemplação em seu rosto, geralmente era meu parceiro nas noites tranquilas em que discutíamos sobre tudo e nada. No entanto, esta noite era diferente. Ao entrar em casa, fui recebida pelo aroma de um ensopado que cozinhava lentamente, um sinal dos esforços culinários de Tom para nos confortar. Encontrei-o na cozinha, parecendo mais preocupado que o usual. Oi, amor, o que está cozinhando? Perguntei, tentando trazer leveza para a atmosfera pesada. Tom olhou para cima e esboçou um sorriso fraco. Só um ensopado, Elisa. Precisamos conversar sobre algo importante. É sobre o Alexandre. Alexandre, o filho de Tom de um casamento anterior, morava com a mãe em outra cidade. Nossas interações se limitavam a trocas breves e meio formais pelo WhatsApp, e sua timidez nunca me permitiu conhecê-lo além das cordialidades básicas. Alexandre está bem? Perguntei, a preocupação colorindo minha voz enquanto me sentava à mesa da cozinha. Tom se juntou a mim, com as mãos entrelaçadas, a seriedade de suas palavras se acumulando como nuvens de tempestade. Ele está bem de saúde, mas recebeu uma chance de seguir seu sonho de montar uma banda. Ele é realmente apaixonado por isso, Elisa. Mas ele precisa de nossa ajuda financeira. Eu me inclinei para a frente, ouvindo atentamente. Quanto ele precisa? Indaguei, já calculando nossas finanças. Tom hesitou e então disse: cerca de $10.000. É para o equipamento, algumas horas de estúdio, coisas assim. Respirei fundo, assimilando o número. É uma quantia significativa, Tom. Mas se é para o sonho dele, me diga, você já viu algum trabalho dele? Ele está realmente sério quanto a isso? Ele acenou vigorosamente. Já ouvi algumas de suas músicas durante nossas conversas. Ele dedica todo o tempo livre que tem a isso. Eu acredito nele, Elisa. Observando o olhar sincero em seus olhos, um amor de pai misturado com esperança, concordei. Tudo bem, Tom. Se você acredita que isso é certo, confio no seu julgamento. Vamos apoiar o Alexandre, mas vamos garantir que seja uma decisão sábia. Devemos conversar melhor com ele para entender seu plano. O rosto de Tom se iluminou com uma mistura de alívio e gratidão. Obrigado, Elisa. Isso significa muito para ele e para mim. Sim, vamos organizar uma chamada com ele em breve. Enquanto planejávamos nossos próximos passos, não pude deixar de sentir uma mistura de excitação e apreensão. Estava prestes a investir em um sonho, em um jovem que mal conhecia, na esperança de que nossa contribuição o colocasse no caminho do sucesso e realização. Era um risco, mas talvez, no grande esquema das coisas, um risco que vale a pena correr por causa da família. Nos meses seguintes, após o primeiro auxílio financeiro para o filho de Tom, Alexandre, a vida retomou seu ritmo usual, com minha prática odontológica movimentada e o trabalho de Tom estável. Então, numa noite, enquanto as folhas de outono começavam a pintar o chão em tons de âmbar e ouro, Tom se aproximou de mim com uma hesitação familiar em seus olhos. Elisa, podemos conversar sobre algo? Ele perguntou, sua voz carregando um toque de desconforto. Assenti, colocando de lado o livro que estava lendo. Claro, o que está em sua mente? Ele respirou fundo, evitando meu olhar. É sobre o Alexandre novamente. Ele está fazendo um grande progresso com sua música, realmente mergulhando nisso, mas ele precisa de mais apoio. Mais $10.000. Senti uma pontada de surpresa, franzindo a testa em preocupação. Outro 10.000? Mas nós acabamos de providenciar para a configuração inicial dele. Do que ele precisa desta vez? Tom mexia nervosamente na barra de sua camisa enquanto começava a explicar. Ele está querendo atualizar alguns equipamentos e talvez entrar em um estúdio melhor. As coisas estão ficando mais sérias para ele agora, explicou Tom. Eu suspirei, uma sensação de desconforto se instalando. Tom, entendo o desejo de apoiar o Alexandre, mas precisamos ser prudentes. Estamos falando de muito dinheiro aqui. Eu ganho bem, mas essas são economias duramente ganhas.
precisamos pensar também no nosso futuro. O rosto de Tom escureceu, sua voz elevou-se um pouco. Mas é pelo Alexandre, Elisa. Meu filho. Você não acha que ele merece essa chance? Seu tom me feriu, com uma ponta de acusação pairando no ar. Claro que sim, respondi, firme, porém calma. Mas também acredito em suporte responsável. Não podemos simplesmente continuar dando dinheiro sem entender completamente a situação. A conversa esquentou, nossas palavras uma troca de preocupações e frustrações. Então, de repente, a postura de Tom mudou de defensiva para claramente irritada. Você simplesmente não entende, Elisa. Você não é mãe, não sabe como é querer dar tudo ao seu filho. Suas palavras foram profundas, ecoando pelo ambiente. Recuei, ferida, com lágrimas nos olhos. Tom, isso é injusto. Tenho sido nada além de solidária, mas não podemos ser imprudentes. E seu filho já é quase um adulto, ele também precisa aprender sobre responsabilidade financeira. Tom balançou a cabeça, sua raiva transbordando. Você está apenas sendo egoísta e gananciosa, Elisa. Você não entende o que significa família. Com isso, ele saiu de casa, deixando-me em um silêncio atônito. Suas acusações pareciam um tapa, a palavra gananciosa reverberando em minha mente. Sentei-me tentando juntar os fragmentos de nossa conversa, a harmonia de nossa vida agora perturbada por um crescente discordo. Os dias se transformaram em uma semana, e a ausência de Tom se prolongou. Fiquei sozinha para ponderar sobre a situação, minha preocupação com o futuro de Alexandre disputando com meu desânimo pela reação de Tom. Quando Tom finalmente voltou, seu comportamento estava mais suave, mas a questão subjacente permanecia não resolvida. Sinto muito, Elisa, disse ele, com a voz baixa. Não deveria ter explodido daquela forma. É só que quero fazer o certo pelo Alexandre. Assenti, aceitando seu pedido de desculpas, mas sentindo a distância entre nós. Entendo, Tom, mas precisamos ser uma equipe nisso, especialmente quando se trata de decisões importantes. Relutantemente, concordei com o suporte adicional para Alexandre, meu coração pesado de apreensão. A mudança imediata de Tom de volta ao seu afetuoso foi um alívio, mas também um lembrete do equilíbrio frágil que estávamos mantendo. O ciclo de pedidos financeiros para o filho de Tom havia se tornado um tema recorrente, estressando não apenas nossa conta bancária, mas também o próprio tecido de nosso relacionamento. Justo quando as folhas começavam a mudar para as cores ardentes do outono, Tom se aproximou de mim novamente, seu comportamento mais desesperado do que antes. Elisa, precisamos falar sobre o Alexandre novamente, ele começou, evitando meu olhar. Sentei-me, deixando o livro de lado, uma sensação de temor preenchendo o ar. O que é desta vez, Tom? Ele se remexia, claramente desconfortável. É uma grande oportunidade para ele, uma chance de sair em turnê com a banda. Ele precisa da nossa ajuda, Elisa. Ele precisa de 30 mil reais. Fiquei atonita, o número ecoando em minha mente como uma piada de mau gosto. 30 mil reais, Tom? Isso está ficando fora de controle. Temos sido apoiadores, mas isso é demais. O rosto de Tom ficou vermelho de frustração. Mas é para o futuro dele, Elisa. Você não vê que ele pode fazer sucesso? Levantei-me, sentindo a tensão como uma força física entre nós. E eu quero apoiá-lo, mas não cegamente. Nunca nem vimos ele tocar. Não sabemos se essa banda é real ou apenas um capricho. Precisamos de algum tipo de prova, Tom. Sua voz elevou-se, um tom de pânico se infiltrando. Por que você não pode simplesmente confiar em mim, Elisa? Por que você precisa de prova para tudo? Respondi, minha própria voz subindo em resposta. Porque confiança é baseada em honestidade e responsabilidade, Tom. E, no momento, não estou vendo muito de nenhum dos dois. O ambiente estava carregado de palavras não ditas e frustrações crescentes. Tom, então, soltou uma bomba que despedaçou qualquer aparência de normalidade. Se você não der esse dinheiro para o Alexandre, eu não acho que possa continuar neste casamento. Senti como se o chão tivesse desabado sob meus pés. Você está me chantageando, Tom? Usando o nosso casamento como moeda de troca por dinheiro? Ele não respondeu, seu silêncio dizendo muito.
Percebi então que nossos problemas eram mais profundos do que eu imaginava. Isso era mais do que sobre dinheiro, tratava-se de respeito, confiança e o equilíbrio de poder em nosso relacionamento. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, minha voz soando vazia. Isso não é algo que eu possa decidir agora. Tom saiu, deixando-me sozinha com meus pensamentos turbulentos. Sabia que algo precisava mudar, não poderíamos continuar nesse caminho de ultimatos e exigências financeiras. Naquela noite, enquanto jazia na cama, o espaço ao meu lado frio e vazio, percebi que estava em uma encruzilhada. Um caminho levava a ceder às exigências de Tom, sacrificando meus princípios e possivelmente minha segurança financeira. O outro era repleto de incertezas, potencialmente levando ao fim do meu casamento. No silêncio de nossa casa, sentei-me com meu laptop, um sentimento de inquietação dentro de mim, enquanto navegava até a página do Instagram de Alexandre. As imagens que me saudaram estavam longe do que se esperaria de um músico em dificuldades, festas luxuosas, roupas de grife, locais exóticos. Tudo pintava um quadro de luxo que contradizia a história que nos haviam contado. Eu precisava de respostas diretamente de Alexandre. Liguei para ele no WhatsApp, garantindo que a gravação de vídeo estivesse ativa, pronta para confrontá-lo sobre as inconsistências. Ele atendeu, seu rosto uma máscara de indiferença casual. Alexandre, precisamos falar sobre o dinheiro que seu pai e eu temos enviado. Comecei, meu tom firme. Ele deu de ombros, relaxado. E daí? Não me contive. Vi seu Instagram. Seu estilo de vida não condiz com a necessidade de dinheiro para uma banda. Não vou enviar mais dinheiro. Seu rosto então mudou, a fachada fria dando lugar a algo mais sombrio. Você não tem ideia com quem está lidando. Tenho conexões, pessoas que podem tornar a vida muito desagradável para você. Senti um calafrio com sua ameaça, mas não vacilei. Alexandre, estive gravando esta conversa. Ameaçar-me é uma ofensa grave. Posso levar isso à polícia. O bravado drenou de seu rosto, deixando para trás um garoto pálido e assustado. Lágrimas brotaram em seus olhos ao perceber a gravidade de suas ações. Por favor, não. Eu estava só falando grosso. Não faço parte de nenhuma gangue. Não quero problemas com a polícia. Sua súbita mudança de intimidação para desespero me fez pausar. Ele estava à beira de revelar algo mais, algo que poderia explicar a estranha reviravolta dos eventos. Recostando-me, observei o rosto de Alexandre, marcado por lágrimas e pálido, enquanto ele se preparava para revelar os segredos que vinha guardando. Tudo bem, Alexandre. Então vamos ouvir. O que está acontecendo? Entre soluços, Alexandre começou a desvendar a teia de mentiras. Começou pequeno, só queria um dinheiro extra, mas aí descobri algo. Algo sobre o pai. Inclinei-me para frente, meu coração acelerado. O que você descobriu sobre seu pai, Alexandre? Ele enxugou os olhos, tomando um fôlego trêmulo. Descobri que ele estava vendo alguém. Não qualquer pessoa, alguém do passado dele. Tirei fotos, ameacei contar para você a menos que ele continuasse mandando dinheiro. Meu mundo girou com a confissão de Alexandre. Tom tinha sido infiel e Alexandre estava chantageando-o. Alexandre assentiu miseravelmente. Sim. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu só queria viver de certa forma, e quando descobri sobre o pai, pareceu um jeito fácil de continuar recebendo dinheiro. Senti uma mistura de raiva e pena. Alexandre, você percebe o quão sério isso é? Chantagem é um crime, e seu pai, como ele pode? Ele fungou, olhando para baixo. Eu sei. É complicado. Eu só não sei. Me envolvi demais, mas juro, Elisa, não quero causar mais problemas. Vou parar. Vou dar um jeito em outra coisa. Suspirei, o peso da situação pesando sobre meus ombros. E a banda? As turnês? Tudo isso era apenas uma mentira? Ele assentiu novamente. Sim, sinto muito. Eu gosto de música, claro, mas não havia banda. Eu só precisava de uma história para o dinheiro. Recostei-me, processando tudo. Meu marido tinha sido infiel, meu enteado um chantagista.
A fundação da minha família estava rachada e quebrada. Alexandre, eu preciso falar com seu pai sobre isso. E você precisa se resolver. Esse não é o jeito de viver. Ele assentiu, um pequeno lampejo de compreensão em seus olhos. Eu sei. Sinto muito, Elisa. De verdade. Quando a chamada terminou, fiquei sozinha em uma casa silenciosa, o eco das confissões de Alexandre ainda ressoando em meus ouvidos. As mentiras estavam se desfazendo, revelando uma verdade dolorosa que eu não podia mais ignorar. Sabia que o próximo passo era confrontar Tom, mas uma parte de mim temia o que esse confronto traria. O homem com quem eu tinha construído uma vida era um estranho, e nosso casamento uma fachada. Precisava reunir forças, pois a conversa que se aproximava seria a mais desafiadora da minha vida. A casa parecia insuportavelmente quieta enquanto eu esperava Tom voltar. O tic-tac do relógio parecia ecoar meu coração acelerado, cada minuto estendendo-se mais do que o último. Quando finalmente ouvi a chave girar na fechadura, meu estômago se apertou com ansiedade. Tom entrou, percebendo imediatamente a tempestade se formando no ar. Elisa, o que há de errado? Você parece que vai explodir. Respirei fundo, estabilizando-me. Tom, precisamos conversar agora. Ele hesitou, então assentiu, tomando assento à minha frente. Sobre o quê? Não rodeei. Sobre o Alexandre, Tom. E sobre você. Eu sei de tudo. A chantagem, o caso. Alexandre confessou. O rosto de Tom empalideceu, seus olhos se arregalando de choque. Ele o quê? Elisa, eu posso explicar? Senti uma onda de raiva. Explicar? Como você pode explicar ter mentido para mim, permitido que seu filho nos chantageasse e usado nosso dinheiro para encobrir seu caso? Ele olhou para baixo, a vergonha estampada em seu rosto. Eu tinha medo, Elisa. Medo de te perder. Pensei que poderia controlar a situação, mas tudo saiu do controle. Sacudi a cabeça, minha voz elevando-se. Controle? Você chama isso de controle? Você tem vivido uma vida dupla, Tom, e todo o tempo mentindo na minha cara. A voz de Tom quebrou. Sinto muito, Elisa. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu só não sabia como lidar com isso. Levantei-me, minhas mãos tremendo com uma mistura de fúria e desgosto. Desculpa não é suficiente, Tom. Seu filho estava me ameaçando, usando conexões com gangues para me intimidar por causa dos seus erros. Tom também se levantou, estendendo a mão para mim. Por favor, Elisa, vamos tentar resolver isso. Eu farei qualquer coisa. Afastei sua mão. Resolver como? Como posso confiar em você novamente? Como podemos voltar ao que éramos, sabendo o que sei agora? Ele não tinha resposta, apenas ficou lá, um homem quebrado por sua própria decepção. Tom, eu preciso que você vá embora, disse eu, minha voz fria e final. Ele não discutiu, apenas assentiu silenciosamente e saiu pela porta, que fechou com um clique suave que parecia ecoar o fechamento do capítulo de nossa vida juntos. Sentando-me novamente, sozinha no silêncio ecoante de nossa casa. Senti uma profunda sensação de perda e traição, mas, em meio à dor, também havia um lampejo de alívio. A verdade estava revelada, dolorosa como era, e agora eu poderia começar a curar e a reconstruir minha vida sobre uma base de honestidade e autorrespeito. Após nosso confronto, a casa parecia vazia, e o silêncio era um constante lembrete da traição e do engano que se desenrolaram. Eu sabia que não podia simplesmente deixar as coisas terminarem ali, eram necessárias consequências para as mentiras e a manipulação financeira. Era a hora de um acerto legal. Encontrei-me sentada diante de um advogado, com as mãos apertadas no colo. Senhora Johnson, analisei todas as informações que você forneceu. Ele começou, com um tom profissional, porém simpático. Preciso tomar medidas legais, afirmei firmemente, não apenas pelo divórcio, mas pela recuperação do dinheiro que Tom usou em seus pagamentos de chantagem e pelo sofrimento emocional que isso me causou. O advogado assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Podemos, com certeza, entrar com um pedido de divórcio por infidelidade e sofrimento emocional. Quanto ao dinheiro,
Precisaremos de todas as provas que você tiver das transações e qualquer comunicação entre você, seu marido ou enteado sobre esse assunto. Assegurei-lhe que mantive registros meticulosos. Eu confiava plenamente no Tom, nunca pensei que precisaria desses documentos como provas contra ele, admiti com uma ironia triste na voz. Ele me ofereceu um pequeno sorriso tranquilizador. Você está fazendo certo ao proteger a si mesma e seus bens. Não será fácil, mas estarei com você em cada etapa do caminho. As semanas seguintes foram um borrão de documentos legais, reuniões e aparições no tribunal. Tom parecia derrotado cada vez que nossos caminhos se cruzavam, a realidade de suas ações finalmente o atingindo. Em um desses encontros, ele se aproximou de mim, com uma expressão de arrependimento. Elisa, nunca quis que chegasse a isso. Me desculpe. Olhei para ele, o homem que eu um dia amei, agora um estranho. Desculpa não é suficiente, Tom. Você fez suas escolhas, e agora ambos estamos vivendo com as consequências. A sessão final no tribunal foi a mais difícil. Sentei lá, ouvindo enquanto meu advogado detalhava o caso, explicando o custo emocional e financeiro do engano de Tom. Quando o juiz finalmente falou, concedendo-me o divórcio e uma compensação pelos fundos mal utilizados e pelo sofrimento emocional, senti um alívio agridoce. Ao sair do tribunal, o peso dos últimos meses parecia ao mesmo tempo mais pesado e mais leve. Eu havia me defendido, enfrentado a batalha legal e emergido com um senso de encerramento, embora doloroso. Mas a jornada não havia terminado. Ainda havia pedaços da minha vida para recolher, um futuro para reconstruir. Sabia que não seria fácil, mas ao sair para a luz do sol, senti um vislumbre de esperança. Decidi visitar minha velha amiga e confidente Marta, que havia sido um pilar de apoio durante meu calvário. Ao entrar em sua aconchegante sala de estar, ela me recebeu com um sorriso caloroso e compreensivo. Elisa, olhe para você. Como você está se segurando? Ela perguntou, conduzindo-me para sentar. Suspirei, um pequeno sorriso surgindo em meus lábios. Estou bem, Marta. Foi difícil, mas sinto que finalmente estou vendo a luz no fim deste longo túnel escuro. Marta acariciou minha mão gentilmente. Você passou por tanto, minha querida, mas lidou com isso com tanta graça e força. Estou orgulhosa de você. Assenti, sentindo um senso de orgulho próprio. Foi difícil, Marta, encarar o Tom no tribunal, desvendando todas as mentiras. Mas eu me defendi, e agora é hora de um novo começo. Os olhos de Marta brilharam com encorajamento. Então, o que vem a seguir para Elisa Johnson? Respirei fundo, sentindo o peso da pergunta. Primeiro, acho que preciso de um tempo para me curar, para redescobrir quem sou fora dessa confusão toda. Então, quero focar no meu trabalho e talvez até tirar férias, algo que não faço há anos. Parece um bom plano, respondeu Marta calorosamente. E lembre-se, Elisa, está a sua chance de reescrever sua história em seus próprios termos. Suas palavras ecoaram dentro de mim. Sim, eu tinha passado por uma tempestade, mas agora tinha a oportunidade de traçar meu próprio caminho. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho e no autocuidado. Comecei a praticar yoga, passei a ler mais e até planejei uma viagem solo para um lugar que sempre quis visitar. A vida sem Tom era diferente, mas era minha para moldar. Uma noite, enquanto me preparava para a viagem, a campainha tocou. Era Alexandre. Ele estava lá, parecendo nervoso e arrependido. Elisa, eu só queria pedir desculpas pessoalmente por tudo, ele gaguejou. Olhei para ele, não vendo o jovem agressivo da nossa chamada no WhatsApp, mas um garoto arrependido e perdido. Obrigada, Alexandre. Espero que você tenha aprendido com isso e que esteja fazendo mudanças para melhor. Ele assentiu com sinceridade. Estou, e devo isso a você por ter confrontado. Você me ajudou a ver o quanto eu estava errado. Sorri levemente, reconhecendo seu pedido de desculpas. Cuide-se, Alexandre, e faça boas escolhas, ok? Enquanto ele se afastava, fechei a porta e voltei ao meu próprio caminho, sentindo um senso de encerramento. A jornada tinha sido árdua, mas eu emergi mais forte, mais sábia e pronta para o que viesse pela frente. O sol se pôs em um esplendor de glória, seus tons vibrantes prometendo um novo capítulo que me aguardava, um capítulo de cura, crescimento e autoconhecimento.
Um novo horizonte estava diante de mim e eu avancei com determinação e esperança, pronta para abraçar o que o futuro reservava.